Fala pessoal, tudo bem com vocês? Goleada em jogo treino do Timão, hein? Com assistência de Barleta, gol de Pedro e Caetano titular. Vamos falar sobre tudo isso? Eu vou reagir aí, esses gols do Timão no jogo treino. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Vamos colocar um jogo treino onde ele se enquadra, né? Um jogo treino, gente, calma. Mas algumas coisas podem muito bem ser avaliadas, ainda mais nesse período em que o Corinthians não está jogando. Um jogo treino contra o Red Bull Bragantino 2, que disputa a Série A3. Então vocês vão ver que tem muitos gols aí com fragilidade na marcação, a diferença técnica é muito grande, é no campo lá do CT Joaquim Grava, não tem uniforme de jogo, é um treino. Um treino de 4 tempos divididos em 30 minutos cada um e duas equipes e o Lázaro foi fazendo os seus movimentos. Agora, é importante a gente entender que ele definiu um time titular e outro reserva. Nesses times tem algumas mudanças importantes. Vamos já para esses times aí, para vocês terem uma ideia de como o Lázaro colocou as suas equipes. O primeiro time, o time titular, teve Cássio no gol, Fagner e Fábio Santos nas laterais, dupla de zaga Gil e Caetano, não é um show de MPB, né? Gil e Caetano, uma dupla musical, mas o Caetano como titular, gosto muito do Caetano, cara. O jogo que eu vi dele no Santo André, contra o Santo André, me mostrou assim um jogador de muita personalidade, canhoto, técnico, construtor, num cenário muito parecido com o que fez o João Vitor, né? O João Vitor foi para o Atlético Goianiense, ganhou experiência, voltou com 23 anos, assumiu a titularidade e foi vendido para o Benfica. O Caetano foi para o Goiás, agora voltou e a tendência é que ganhe mais oportunidades. Tem uma explicação também. O Bruno Mendes está suspenso para a primeira rodada da Libertadores. Então pode ser que o Corinthians esteja testando mais o Caetano ao lado do Gil nesse momento. Acho bom, acho interessante. Meio de campo, Rony titular. Rony com Giuliano e Maicon fazendo a do Renato Augusto, Roger Guedes e Romero na do Yuri Alberto. Rony titular. Eu não concordo. A minha primeira discordância com o Lázaro, para mim o Fausto Vera é muito mais jogador, mas o Rony, né, digamos assim, comeu uma carne de pescoço aí durante o campeonato, no começo do ano, todo mundo machucado do setor, ali o Fausto Vera, o Maicon, ele assumiu a condição, jogou bem, fez uma boa dupla inclusive, com o Giuliano e renderam os dois, né? Então eu entendo o Lázaro, mas eu acho que o Fausto ainda é mais jogador que ele. E o Maicon fazendo a do Renato vai muito ao encontro daquilo que a gente falava no jogo contra o Ituano, né? Em que o Paulinho, que foi o escolhido pelo Lázaro, não tinha mais o dinamismo, a intensidade, a característica de armação. O Maicon sim, o Maicon ninguém é Renato, mas ele se aproxima mais da característica do Renato em termos de chegada à frente, construção de jogo, passes mais curtos e tudo mais. Acho que aí, nesse caso, ele acerta, juntamente com o Adson fechando o meio campo, né? O Roger Guedes e o Romero até agora, né? Não aconteceu, mas enfim, é um teste para o jogo treino. Time reserva. Carlos Miguel, goleiro, né? Depois o Matheus Donelli, Rafael Ramos na direita, dupla de zaga Bruno Mendes e Murilo, que é da base, com o Matheus Bidu na esquerda, meio de campo. Duqueiroz e Fausto Vera, depois o Cantígio, Matheus Araújo e Guilherme Biro, a gente quer ver mais esses dois meias especialmente, Christian Barleta e Pedro, depois o Giovani. Boas opções, a gente nota aí algumas carências de elenco, evidentemente, né? Acho que para competir com os principais clubes da temporada, você precisa dar uma reforçadinha, especialmente do meio para frente, mas me parece um elenco interessante, porque a gente está falando aqui de um elenco que não tem, nesse momento aqui, Paulinho, Renato Augusto e Yuri Alberto. Então, colocando todos os jogadores à disposição, acho que o Corinthians consegue brigar pelos principais títulos. Acho que, mas foi eliminado para o Ituano. Sim, num jogo único, em que não jogou bem, e isso acontece. O Yuri Alberto botou uma bola na trave, o cara do Ituano acertou um pombo sem asa na gaveta, o Cássio falhou e o Corinthians foi eliminado. Tô falando em termos de projeção e expectativa. O futebol nunca é uma ciência exata. Vamos lá, vamos dar uma olhada nesses gols aí do jogo treino, para a gente poder analisar. Vamos ver, uma jogada pela direita, o Fagner rouba a bola, cruzamento, belo cruzamento na medida, e o Roger Guedes no contrapé do goleiro, né? Por outro ângulo agora, cruzamento, claro, sem marcação, né? Tudo mais, vamos dar o desconto, mas ele, né, faz um movimento certeiro aí para fazer o gol. Aí, nossa, aí um tapa de qualidade, né? Goleiro no meio do caminho, percebendo,
né? Peso da bola certinho, precisão para tocar, né, por cima do goleiro. O Roger Guedes, que é artilheiro, sabe muito bem o que fazer com ela. Outro cruzamento da direita, a defesa afasta, aí o Maicon vai receber e chutar de fora da área no cantinho, que é uma característica, né, que quando a gente fala para substituir o Renato, é importante. E o Maicon tem essa característica, né, tem que arriscar mais, inclusive. O Maicon tem essa facilidade de chutar a média ou longa distância. Pegou lá no contrapé do goleiro, lá no cantinho. Vamos ver mais um. Bom, aí já segundo tempo, com outros jogadores. Christian Barletta, jogando pela esquerda. Rapaz, que rabiscado, hein? Onde vai, meu amigo? Cruzamento para a área, o Pedro fura e depois acaba marcando o gol. Mas olha que bela jogada, hein? Olha, ele corta, ele é muito rápido, né? Muito habilidoso. Foi para a linha de fundo, deixou o cara na saudade e aí faz o cruzamento no ponto futuro. Chega, o Pedro tentou, né, arrematar, a bola, né, deu aquela furadinha, depois ele concluiu. Bela jogada do Barletta, hein? Muito boa jogada. Fausto Vera cobrando pênalti, seu shortinho, né, recuado ali, característico. Goleiro para um lado, bola para o outro, muita qualidade. Para mim ele tem que ser titular, já falei. Joga muito esse argentino. E aí o sexto gol, que é um cruzamento do Rafael Ramos e pô, meu amigo, jogando contra o Patrimônio, aí não dá. Gol contra da equipe do Red Bull Bragantino 2. Cara, interessante, assim, a gente tem que dar todo o desconto, né, de ser um jogo treino, mas também fazer as nossas análises. O Christian Barletta nessa jogada aí, com toda a fragilidade do adversário, é um jogador que tem essa característica, que pode jogar pelos dois lados do campo, que tem um contra um, que vai para cima. O Lázaro falou que depois de um tempo parado, porque ele foi eliminado pelo São Bernardo e estava em meio à negociação, ele precisava jogar um pouquinho, né, porque foi submetido a uma carga diferente, né, nessa chegada ao Corinthians. Jogou 30 minutos apenas e já fez, né, já mostrou a sua qualidade, a sua personalidade e pode ser muito bem aproveitado nessa equipe. Gostei de ver. O Roger Guedes fazendo aquilo que a gente sabe que ele faz, né? E a gente, obviamente, não viu o jogo, né? A gente teve acesso apenas aos gols, mas é só uma brincadeira aí pra gente poder analisar alguns movimentos e até ver, né, os primeiros lances do Christian Barletta, especialmente com a camisa do Corinthians, mesmo que de treino. E aí, você segue confiante na temporada? Gostou do que viu? Quero te ouvir. Comenta aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau, pessoal!